Josué 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao rei seu, e o que os moradores de Gibeão fizera paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Chefia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajuntai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, e rei de Hebron, rei de Jarmute, e rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e tiraram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiram Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais do que os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas suas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e foi anunciando a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela
homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir, a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron e o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai, pondi os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços seus. E então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis, e naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-o a fio da espada e destruiu o seu rei. A eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o rei com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, e ela e a seu rei, e a feriu a fio da espada, e ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez a seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio da espada, e ela a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, e a ele e ao seu povo, como que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo o Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram, e a fio da espada e a toda a alma que nela havia, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizera a Laquis. Depois Josué e todo o Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio da espada, assim ao seu rei como todas as suas cidades e toda a alma que nelas havia, e ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon a Josué, e destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué
e todo Israel com ele, tornou a Debir e pelejou contra ela, e a tomou com o seu rei e todas as suas cidades, e a feriu a fio da espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizeram a Hebron, a Libna e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas ao sul e as campinas, e as cidades das águas, e todos os seus reis, nada deixou do resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel, e Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão, e de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal.